Hoje, dia 12 de outubro de 2025, é o Dia Nacional do Fanzine. Por isso, este Gazine está trazendo essa homenagem, também algumas informações adicionais, complementares e mais alguns dados curiosos e até músicas e até um programa televisivo da TV Cultura, cujo nome era Fanzine, só para fazer um agrupamento de informações para vocês entenderem essa importância, inclusive a data instituída, que ela existe sem estar existindo oficialmente, assim como o fanzine existe sem estar existindo comercialmente. Então, vamos lá. Antes de começar, porque eu estou falando aqui do Dia Nacional do Fanzine, mas eu queria mostrar para vocês um item interessante, porque eu e alguns colegas pesquisadores, nas nonas jornadas de quadrinhos deste ano da USP, de 2025, fizemos vários resumos expandidos que estão agora em trâmite para se tornarem artigos, né? Um deles é sobre classificação e catalogação de fanzines, e que eu fiz em coautoria com a Isaura Neto, com o Felipe de Brasília e também a Ana Basaglia. E a Isaura acabou de encontrar nesses dias esse artigo de 2019, né, que é um artigo que fala sobre os zines e as bibliotecas como uma relação necessária, tendo a ver com a nossa pesquisa, que é trazer para o Brasil a possibilidade das bibliotecas, das gibitecas, das fanzinotecas começarem a saber como organizar e manter fanzines no seu acervo, porque isso já está sendo pensado já faz alguns anos no exterior em geral, né? Grupos de pesquisa, alguns bibliotecários, fanzineiros estão pensando isso, porque o fanzine é uma manifestação, uma expressão midiática social, né? E que precisa estar catalogada, classificada, mas precisa estar como parte do acervo da cultura escrita e desenhada, né? A cultura que produz material, e nada melhor que estar em bibliotecas, né? Isso, inclusive, é a defesa de um dos professores, cujo vídeo de 3, 4 minutos eu vivo colocando em aulas, em palestras, que é um professor norte-americano de língua inglesa que expõe a importância dos fanzines estarem nas bibliotecas de todo o mundo, né? Públicas, universitárias, etc. Mas voltando aqui, então é bom saber, e já que estamos no Dia Nacional do Fanzine, reitera essa questão da importância dos fanzines estarem como parte do acervo das bibliotecas também do Brasil, e a questão difícil aqui é de como catalogá-los e classificá-los, que é o que a gente está tentando fazer. Voltando aqui, então, desde 2012, o Dia Nacional do Fanzine foi instituído, e eu vou explicar aqui, já expliquei algumas vezes, vou explicar novamente, graças a esse fanzine chamado Ficção, que era um boletim de intercâmbio ciência ficção Alex Rimo, do piracicabano Edson Rontani, que foi lançado em 1965, em 12 de outubro, porque ele era adepto da Nossa Senhora Aparecida, cuja data também é hoje, né? Mas aqui, ó, como é que isso se deu? Em 2011 eu estive numa fanzinada, que é um evento promovido pela Tina Kurtz, em São Paulo, e lá eu vi que havia a divulgação do dia 29 de abril como Dia Mundial do Fanzine. Isso foi instituído por volta de 2008. E eu fui pesquisando, né? E aí eu busquei o verbete fanzine no Wikipedia, que tem esses dados, dos quais eu adaptei aqui. Então, em 2012, o dia 12 de outubro foi escolhido por mim, né, para ser o Dia Nacional dos Fanzines. Mas eu tive a ideia em 2011, participando da fanzinada de Tina Kurtz, quando eu soube que há o Dia Mundial dos Fanzines, que era o dia 29 de abril, data deliberada em 2008 em Portugal. Assim, enquanto eu desenvolvia minhas pesquisas acerca de quadrinhos e fanzines, eu deliberei que em 12 de outubro do ano seguinte, 2012, que se iniciasse a data comemorativa, e tendo feito até uma palestra sobre a questão, né, numa das fanzinadas organizadas por Tina Kurtz em 15 de setembro de 2012. Essa palestra provavelmente foi para antecipar o mês seguinte, que teria, né, o evento finalmente. E essa data vem sendo comemorada desde então, com eventos fanzineiros que vêm se repetindo anualmente no Brasil, virtualmente,
e também gibitecas, fanzinotecas, espaços culturais do Brasil, etc. O ano passado eu fiz uma live com alguns dos integrantes que trabalham com fanzines, né? Se eu não me engano, o professor Michel Cunha, Daniel Figueiredo, o Henrique Magalhães, Beralto. O ano retrasado teve a Tina Curtis, o Edson Rontani filho do Edson Rontani. Então a coisa tem andado não só por mim, mas por muitos outros pesquisadores, fanzineiros, etc. Aí, continuando, o blog português de Geraldes Lino, que foi um grande pesquisador de bandas desenhadas, BD ou quadrinhos, né, como são conhecidos em Portugal, e também fanzines, ele viu meus escritos, até mesmo em blogs, e aí ele escreveu um pouco sobre isso, porque ele não estava a par da data comemorativa mundial em Portugal, tanto que ele buscou essa informação, e eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu só buscar aqui, é que eu estou olhando para o outro monitor para reencontrar a data, porque ela é importante, já que encontrei aqui. Já vou passar para vocês, e aí vocês vão ver aqui. Ela está aqui, vou ampliá-la melhor. Aqui. Era um blog, Geraldes Lino. Ele é tão famoso em Portugal que ele já faleceu não faz muito tempo, mas antes do falecimento dele, uma das cidades portuguesas próximas de Portugal, aliás, desculpem, próximas de Lisboa, da capital, né, concebeu uma fanzinoteca dentro de uma BDteca, em nome dele, né, com o nome homenageando, né, Geraldes Lino. Isso antes dele falecer, porque tinha acervo dele lá. Eu cheguei a visitar em 2017, ele não havia falecido ainda, cheguei a conversar no telefone com ele, mas eu estive na exposição que ia ser aberta, né? Então a bibliotecária me permitiu ver alguns fanzines que estavam lá, um pouco da exposição, e hoje a biblioteca existe, a fanzinoteca Geraldes Lino existe nessa cidade. Eu não me lembro agora se é a cidade Almada ou uma outra, eu vou ter que lembrar depois, mas enfim. Geraldes Lino foi muito importante lá em Portugal, e no blog dele ele coloca aqui, ó, que comemora-se, né, o dia 29 de abril, Dia Mundial do Fanzine, que por acaso foi um fanzineiro, eles chamam de fanzinista português, João Bragança, fã-editor do zine Sucedâneo, que teve a ideia de o instituir. E aí o Geraldes diz assim: mas julgo que não terá sido suficientemente divulgado, mas certo que fora de Portugal tenha ficado quase que totalmente desconhecida, excetuando ao fanzinista estudioso brasileiro Gazi Andraus. Na verdade, a Tina Curtis, né, que soube antes de mim, é porque esses dados o Geraldes acabou pegando na internet. E aí ele coloca aqui, que fala desse cartaz, que faz referência ao ano de 2008, e ele acha que a iniciativa de ser um dia mundial não teve continuidade lá em Portugal. Realmente não teve. O fanzine português, sucedâneo, né, que deu origem a essa data, ele não teve lá uma relevância, digamos assim, que seja tão importante assim mundialmente, né? Poderia ser até uma data como o Dia Nacional do Fanzine em Portugal. Aí seria interessante. No Brasil a gente tem essa data do ficção, né? Eu vou passar para o próximo aqui para vocês entenderem. Por que aqui, ó? Para estabelecer a data brasileira, nada mais óbvio que passarmos a realizar eventos também a cada ano no dia 12 de outubro. Pois, conforme aqui esclareci, foi nesse dia do ano de 65 que, graças a Edson Rontani, veio à baila então um boletim chamado por ele de Ficção, lançado naquele dia, pois era devoto de Nossa Senhora da Aparecida, que é essa mesma data de hoje. Primeiro fanzine brasileiro sobre histórias em quadrinhos publicado, como eu disse, né? Na verdade, há uma certa controvérsia que um fanzine brasileiro veio antes dele, alguns meses antes, mas a importância deste fanzine Ficção, que Edson Rontani nem sabia que era um fanzine, ele veio a saber através de um amigo dele que veio dos Estados Unidos e disse para ele que o que ele produzia nem era mais boletim, já tinha um nome, que eram fanzines, né? E ele ficou contente em saber disso. Ele foi, de certa forma, pioneiro, porque ele trabalhou de forma periódica, fazendo seus fanzines e fazendo com tal vontade de valorizar os quadrinhos e a ficção científica, que o trabalho dele chegou até a editora Brasil América Limitada, a EBAL, do Rio de Janeiro, que publicou alguns
algumas vezes, uma ou duas, ou até mais de duas vezes, na segunda capa de cada capa, porque os gibis da Ebal eram grandes, né, na fase que eram grandes, depois viraram formatinhos, e publicaram na segunda capa textos sobre os fanzines do Edson Rontani, né, dando a importância, o aval àquelas produções que valorizavam os quadrinhos, porque a editora Ebal também queria valorizar os quadrinhos. Então foi muito interessante. Os fanzines no Brasil foram um esteio da publicação de quadrinhos e sobre quadrinhos principalmente. Isso eu já escrevi em alguns artigos. Então isso dá um aval, uma importância muito grande ao trabalho do Edson Rontani e fica ressaltado como o primeiro fanzine brasileiro, né, simbolicamente. Então é uma data que é importante, né? E aí há várias maneiras de instituir um dia comemorativo. E eu ressalto que há um projeto que estabelece critério para a instituição de datas comemorativas e que eu vou explicar aqui para vocês. Só que é o seguinte, embora haja um projeto do Senado que foi aprovado e que delimita desde 2009 de que as datas comemorativas têm que ser elaboradas como projeto e ter a sua importância justificada, né, até mesmo por audiências públicas, como até por eventos sociais e culturais, dando respaldo que a sociedade valoriza, o fanzine estaria nisso tudo. Esse é um projeto que tem que ser escrito ainda. Eu venho pensando desde aquela época, um pouco depois, com o Edson Rontani Jr., que é o filho do Edson Rontani, o idealizador do fanzine ficção, e com a Tina Curtis, que me deu a ideia por essa data, de eu escrever o projeto e eles também assinarem e a gente mandar para as duas câmaras, que o projeto tem que tramitar nas duas câmaras e ser aprovado. Mas não deu tempo ainda de fazer, e eu me preocupo principalmente porque o fanzine não é muito conhecido, é preciso dar um respaldo, dar uma justificativa muito grande para eles entenderem. E vou resumir aqui. Muitas datas comemorativas que existem no Brasil são irrelevantes, né? E muitas são criadas a esmo, só porque um político vê uma importância em determinada profissão de seu amigo e ele coloca como data. Daí foi instituído em 2009 uma lei que traz critérios para isso, né? É de uma senadora, eu vou mostrar daqui a pouco. Só que essa lei ela teria que ser atualizada e melhorada e reforçada em 2023, 2024, mesmo porque para dar mais embasamento, para melhorar algumas brechas, porque mesmo tendo havido essa lei, muitas datas comemorativas foram criadas piores ainda do que as anteriores, né? Aí os políticos se viram com o aval de ter a lei, então agora eu vou fazer uma data comemorativa para o motorista do meu amigo, então todo motorista, todo chofer de político tem uma data comemorativa. Eu estou exagerando um pouco aqui, mas tem umas que são assim. Então é isso, vamos voltar aqui. Aqui vocês veem, ó, tem um projeto que estabelece, né, critérios para a instituição de datas comemorativas, né? A definição do critério será dada em cada caso por meio de consultas e audiências públicas realizadas devidamente documentadas com organizações e associações reconhecidas vinculadas aos segmentos interessados. O fanzine tem tudo para dar certo nisso. O projeto estabelece também que a abertura e os resultados das consultas e audiências públicas serão objeto de ampla divulgação. O fanzine é amplamente divulgado, mesmo que em nichos, né? E aí, após as consultas e audiências, a proposta da data deverá ser objeto de projeto de lei acompanhado de comprovação da realização das consultas prévias. Então, essa complicação toda aí parece que ia ser minimizada nessa atualização da lei, mas ela não aconteceu. E aí vocês vão ver aqui. Teve até, uma data estipulada é um projeto de lei de Câmara, a autora foi a deputada Sandra Rosado, né, originalmente, e ela é de 2009 essa lei, né. Aqui tem até o relator do projeto, que é o senador Cristóvão Buarque, que concordou com a deputada, observando que se não se pode aprovar uma lei de homenagem a este ou aquele segmento social sem que tal iniciativa guarde consonância com os próprios interesses da comunidade envolvida. Quer dizer, não se pode aprovar se não tiver essa consonância, né. Quer dizer, tem que haver interesse da comunidade, tem que haver a data comemorativa, ela tem que ter a ver com a sociedade, com a comunidade, uma importância, e não
setores nichados, ou nicho pequeno, pequena situação aqui ou acolá. Tem que ter uma importância, né? Vamos lá. Então aqui foi instituída o projeto de lei, né? Aqui eu tenho aqui, oficialmente ela vê, aqui está 9 de dezembro de 2010, mas ela começou, a lei foi em 2009. Parece que em 2010 ela teve a votação e a atualização dos critérios e tudo mais, né? Então foi isso. E aí agora, em 2024, vai à Câmara o projeto que muda regras para a criação de datas comemorativas. Foi à Câmara, junto com uma outra norma na lei similar sobre armamento, que é outra coisa, mas a de armamento continuou e essa não mudou regra. Essa está parada, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui saber mais nada depois dessa notícia. Então eles não atualizaram, está lá, parada, né? Ela funciona, mas com os critérios anteriores, né? Estabelece regras para a criação de dados, para estabelecer que só poderão ser apresentados. Esse aqui é de 2010, é antes dessa outra aqui, que teria uma alteração. Então, vamos pular. Eu vou pôr algumas datas aqui para vocês verem que eu encontrei, né? Eu encontrei piores até, mas... Bom, eu vou pegar as que eu acho que não tem consonância com a sociedade. Dia do Careca, sim. Qual seria a intenção aqui? Para quê? Né? Eu sou também quase careca, mas eu não preciso de uma data comemorativa para isso. Não é algo relevante culturalmente, né? Na minha concepção, claro. Agora, vamos a outras, né? As outras. Dia do solteiro, também precisa? Não precisa. Dia da pizza, bom, há pessoas que vão defender, né? Tudo bem. Dia do vizinho, bom, e aí? Como é que fica, né? Essa é a data de aniversário da poetisa Cora Coralina, uma vizinha tão querida que ao ganhar uma festa em sua homenagem preferiu que ela fosse uma celebração aos vizinhos. Certo, entendi. Mas eu creio que é uma data que poderia ser instituída municipalmente, então, na cidade de Goiás, né? Primeira capital do estado de Goiás. Ela não precisa ser uma data comemorativa nacional. O dia do vizinho, há muita gente que tem problemas com o vizinho. Seria para deixar para que esses problemas arrefecessem e eles se tornassem amigos. São datas que, a meu ver, não teriam porquê, com um amplo aspecto de consonância com importância cultural à sociedade. O que eu estou criticando aqui é que provavelmente uma data como o Dia Nacional do Fanzine, já que eles não conhecem, teria que ser muito bem explicado para que eles pudessem entender, porque senão a chance de não ser reconhecido e não ser aprovado é muito grande. Agora, datas como essas que são muito visíveis, né? Dia do Careca, Dia do Vizinho, são mais fáceis. Agora, a relevância é que é o problema, né? Vamos aqui para outras. Eu peguei aqui Dia do Pinguim. Para que Dia do Pinguim? Né? Quer dizer, não estou negando a importância dos animais. E Dia do Esquilo. Vocês vão ver aqui. Então, se eu colocar aqui um dia para cada animal, quantos animais teríamos? Há que ter relevância, ainda mais esses animais, né? Dia do Lobo-Guará seria até mais interessante, não sei se tem, né? Mas aqui, então tem vários, né? Dia do Auditor Fiscal do Trabalho. Dia do Trabalho, ok. Dia do Auditor Fiscal, não há porquê, né? Na minha concepção é um exagero, né? Agora tem o Dia do Quadrinho Nacional aqui, né? Nós temos as datas de outubro, do dia 12, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sabia que havia o Dia do Engenheiro Agrônomo nessa data. Dia do Corretor de Seguro. Eu acho que essa é mais irrelevante ainda que a anterior, que eu coloquei aqui do Auditor Fiscal, né? Dia do Corretor de Seguros. Quer dizer, o seguro é importante? Sim, seguro é importante. Mas o dia do corretor de seguro, é o dia do corretor, é uma questão mais, uma instituição, é algo instituído mais comercial, são empresas terceirizadas ou são outras empresas, porque essa questão do seguro, da segurança, bancos, etc., isso aí não tem a ver diretamente com uma cultura do povo, com algo que é a todos, né? A segurança tem que ser mantida pelos governos, municipal, estadual, federal, exército, mas não essa importância de dia do corretor de seguros. Então, algo para mim que não tem a ver, né? E faltou aqui
o Dia Nacional da Leitura, que eu coloquei em separado porque não está nessa colocação aqui do Wikipédia, e eu não sei se isso é oficial ou não, né? Mas Dia Nacional da Leitura é no dia 12 de outubro também, quase que coincide com o Dia Nacional do Fanzine. O Dia Nacional do Fanzine não está oficial porque não houve um projeto inserido ainda, né, para as câmaras. Mas eu costumo dizer que continua sendo uma data que pode e deve ser reiterada todos os anos, porque o fanzine ele mesmo não é comercial, ele não está situado oficialmente nesse sentido comercial nas livrarias, nas bancas, né? Ele é paratópico, ele está em paralelo à localização física e também simbólica, né, do próprio autor que existe e que as pessoas não conhecem, né? O autor do fanzine, o fanzineiro ou o fanzinista em Portugal, e os fanzines que estão em paralelo a toda essa situação comercial, né? Eles viajam por correios, né? Por sistema virtual da internet, eventos de publicações independentes de livrarias e também de feiras, né, de produção independente. Então o fanzine ele existe extra-comercialmente, extraoficialmente, logo a data comemorativa, enquanto não é oficializada com um projeto de lei a ser aprovado, que seja nesse trâmite paratópico também, sem problema algum. Por isso, continuemos a homenagear o fanzine nessa data. E aí temos aqui o mundo todo trazendo à baila o dia 21 de julho, que é o Dia Mundial da Fanzinoteca, ou Zine Library Day, né? O Dia Internacional da Fanzinoteca, e que se comemora no dia 21 de julho, e o mês de julho é considerado o mês dedicado ao fanzine, né? Essa criação do mês internacional dedicado ao fanzine veio do Alex Rack, que é o criador de um zine chamado Brand Scan, que foi em 2009. E o pessoal do mundo, de outros países, né, bibliotecários, fanzineiros, etc., eles estão trabalhando em prol a uma catalogação e sistematização zineira, né? Isso é importante também lembrar. Então, vamos para o próximo. No Brasil, nós tivemos um programa televisivo na década de 90 com o apresentador Marcelo Rubens Paiva, que se tornou paraplégico, né? E devido a uma queda que ele teve, né? E, enfim. E ele é filho do político Paiva, que está no filme Ainda Estou Aqui, né? E o Marcelo Rubens Paiva escreveu um livro chamado Feliz Ano Velho, né? Foi o apresentador do programa Fanzine, que é uma miscelânea cultural de música e de temas que passava na TV Cultura, um nome apropriado que tem a ver com a própria mídia fanzine, que traz essa mistura, né, de textos, imagens, fotos, desenhos com temas variados. Então, esse programa existiu e está aí para vocês lembrarem. E algumas músicas que são criadas ou foram criadas por pessoas da área de quadrinhos, design, que tocam música também, fanzines, como essa música do peruano, chamada Coração de Fanzineiro. Eu não conhecia, soube hoje porque o Renato da Fanzinoteca de Ribeirão Preto postou no grupo e eu não sabia, fiquei conhecendo. A Tina Curtis divulgou que ela já conhecia, que ela posta algumas vezes também, mas o problema da internet é que as pessoas postam, todos, mas nem todos conseguem visualizar tudo que é postado. Esse vídeo mesmo, ele vai seguir, algumas pessoas vêm depois só redivulgando, né? Mas é importante saber que tem esse autor peruano, ele criou um pequeno álbum digital com 2 músicas, Coração de Fanzineiro e Johnny Cash. Isso foi em 2017 e 2018. E aí tem um vídeo dele ao vivo também, que é esse do lado direito aqui, e tem o de estúdio. Então é uma ode, é uma música em homenagem aos fanzines, né? E o outro aqui que eu tenho é uma música punk, Letter to a Fanzine, do Great Plans, que é uma música de 1987, né? É punk, né? No estilo punk. E no Brasil tem uma que eu gosto mais, que eu acho bem melhor, que é esta aqui, Hanoi Hanoi Fanzine,
o grupo, né, Hanoi Hanoi, cantando uma música fanzine de 1987. O clipe é um pouco fraco, porque naquela época realmente as músicas eram divulgadas por videoclipe, mas no Brasil, né, devido à questão financeira, a produção era mais fraca um pouco, mas a música vale a pena. E voltando um slide aqui, tem um projeto do Belchior, né, que não é dele, é da gravadora, que foi fazer uma coletânea e chamar o projeto de Projeto Fanzine. Achei curioso isso. Isso me lembra também uma aluna que eu tive na pós-graduação, na disciplina de Artezine, na UFG em 2019, que fez um fanzine quadrado lembrando uma capa de CD grande e com o tema do Belchior e outras músicas, mas misturando outros desenhos. Ela fez uma mistura do Belchior com outros grafismos, né? Ficou bem interessante o trabalho. Ela gosta das músicas de Belchior, mas provavelmente não tinha a ver com o projeto Belchior, pelo menos eu não me lembro dela ter dito isso. Mas esse é um projeto que veio pelas gravadoras aqui, ó. Eu puxei no modo IA, né, para ter uma resposta, porque eu estava tentando procurar mais, e ele diz assim: Projeto Fanzine é um subtítulo, um nome alternativo dado a várias coletâneas e edições da obra do cantor e compositor Belchior. Não se refere a um álbum de estúdio original, é mais uma forma de agrupar algumas de suas canções mais conhecidas e celebrar a discografia do artista, né? E aí ele vai falando mais algumas coisas aqui, a origem da palavra fanzine, etc. Então, temos aqui, para pré-finalizar, né, uma tira do Laerte, que eu ponho de vez em quando em alguns cursos, algumas oficinas, palestras. Tem duas pessoas hospitalizadas aqui, um deles fala "ei", e o outro responde quer dizer, nem tem quase fôlego para responder, né? E aí o primeiro, no terceiro quadrinho, fala: vamos fazer um fanzine? Quer dizer, a situação, dada a situação que eles estão, né, chega a ser algo hilário. Mas isso me lembra também uma lenda taoísta, né, um mini conto chinês de que tem um sujeito que está sendo perseguido por um tigre, e aí quando ele corre, do outro lado tem um abismo. E entre o tigre e o abismo ele vê um morango, né? E aí a moral do mini conto é a seguinte: o tigre está vindo e você pode cair no abismo, então você quase não tem fuga, então aprecie o momento e coma o morango, né? Algo assim. Essa brincadeira do fanzine de Laerte com isso me lembra essa história. Eu, antes de finalizar, vou colocar trechos curtos, né, das músicas aqui do Peruano e do Hanoi Hanoi, e os links para vocês verem se quiserem, porque senão o vídeo fica muito curto se eu colocá-los inteiro aqui, né? Então, é isso. Um ótimo final de dia aí do Dia Nacional do Fanzine. Muitos já divulgaram, então eu atrasei, mas atrasei o horário, né? Porque eu tentei fazer esse vídeo, já é a segunda vez que eu refaço. E parabéns aos fanzines e àqueles que trazem tudo que podem em prol a fazer o fanzine, porque eles são mídias de processamento criativo, né? Totalmente livres de cerceamentos, você pode fazer o que quiser no fanzine, é seu direito como indivíduo, e a sua mente tem uma liberdade de pegar um papel e elaborar o que quiser no fanzine, né? Eu recentemente usei o fanzine também na área acadêmica, fiz uma prova artesine para meus alunos, e no próximo Gazine eu vou expor e mostrar como é que ele ficou bem interessante, a garotada gostou até, é um fanzine, é em forma de fanzine, e consegui usar aglutinando ele, a IA também, e é um procedimento de que o meio acadêmico pode trazer o uso do fanzine sem perder o seu processo criativo e sem perder a sua questão da liberdade. Na verdade, eu fiz como didática para eles, né? Mas tem uma liberdade criativa que eu tematicamente estipulei para eles fazerem. Isso, um fanzine acadêmico, claro que tem limites, né? Tem limitações. Mas é só para mostrar que mesmo um fanzine pode também servir à área da educação. Agora, o fanzine por excelência, né, per se, que é um fanzine que você pode criar como quiser, ele é algo que você faz no momento que você quiser, para extravasar, para criar, para mostrar que você tem um processo criativo e que você quer emanar a sua ideia, né, suas ideias. A internet, ela passou a existir como uma contraparte virtual de todo o pensamento humano, né?
Mas claro que as pessoas quase que não refletem muito na hora de fazerem seus comentários e outras, né, e falas e respostas. É um mundo um tanto quanto atabalhoado, né, bagunçado. Já o fanzine não, você pode ter um momento seu, meditativo, entre aspas, que você pode criar e elaborar algo com calma. E aí sim, aquilo que vem à tona, aquilo que está dentro da sua mente que você não sabe ou não tem como expressar, né? A internet talvez seja um caminho, mas talvez ali você também não saiba, vai pegar o celular e responder rapidamente. Já o fanzine não, você pode elaborar algo, crie algo, pense, veja o que você sinta, preveja, aliás, perceba o que você está pensando e tente elaborar suas ideias num papel, quase como um mapa mental, mas tente montar aquilo de uma forma que traga as suas ideias escritas, desenhadas, coladas, ou de qualquer forma, numa folha dobrada ao meio, você já tem 4 páginas para fazer o seu fanzine, que é a sua ideia, a sua criação, né? Tente fazer isso. Isso já ajuda você a entender um pouco mais que você sabe pensar, pode pensar e tem como trabalhar de outra maneira a sua mente, não apenas no cotidiano desvairado e que você não para em nenhum minuto, só mesmo quando você dorme ou consegue dormir, né? Pense nisso. É como se você escrevesse uma carta para alguém, mas dessa vez carta quase não se escreve, né? E-mails, etc. Então, faça um fanzine. Faça como o Laerte deu ali a dica, mesmo para os 2 que estavam hospitalizados. Coma o morango e veja o que acontece. Grande abraço, até o próximo Gazine e parabéns aos fanzines nesse 12 de outubro de 1965 para 2025 aqui no Brasil. Ninguém fica burro demais só porque viu TV. As flores do mal são cogumelos de neon glacê. A juventude tem um tempo certo pra se corromper. O anarquismo é o anjo da guarda de todo prazer. E tome zine, papel xerox. Tudo é preto e branco e todo preto pode ter. E tome zine, papel xerox. Vem com fanzine, novo papo, nova onda, novo ABC. Corazón de fancinero, te hacías el muy rockero, pero llorabas mirando al cielo. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes, biografia e afins.